Vem ler a Bíblia comigo e hoje nós vamos ler Mateus capítulo 3, versos 16 e 17 e depois alguns versos do capítulo 14. Mas antes de tudo vamos orar, pedir a direção do Senhor, que Ele abra o nosso coração e a nossa mente. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, ó Deus, diante da Tua palavra poderosa, viva e eficaz. Senhor, nós não temos capacidade mental e intelectual de compreender a profundidade da Sua grandeza, Pai, da Sua beleza, da Sua majestade. E é por isso, Deus, que eu suplico a presença do Teu Espírito Santo neste momento. Ela vem abrir, ó Senhor, o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos corações e fazer dele uma terra fértil, Senhor, para que possamos entender, Pai, como jamais visto, a luz da Tua palavra. Vem iluminar, Senhor, as nossas trevas, nos fazendo andar no caminho da santidade. Para a glória do Teu nome, Pai, eu te peço, eu te agradeço, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que a Sua misericórdia se renova a cada manhã, que ela se renove em nossas vidas, pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, amém. Então a palavra de Deus, ela diz que Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3, 16, 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, a primeira coisa, Cristo, ele recebeu uma palavra do céu quando ele se batizou. Você é o meu Filho amado. E hoje Deus também ele diz para você: você é o meu filho amado, você é minha filha amada, eu paguei um alto preço por você, eu paguei um preço de sangue, não foi nem com ouro nem com prata que você foi comprado. Deus ele nos criou no Éden, a sua imagem e semelhança. Depois a mente do homem foi sequestrada, o homem foi sequestrado quando ele decidiu conhecer o pecado, conhecer o mal, porque até então ele conhecia só o bem. Mas depois Cristo pagou o preço do resgate e nos trouxe para Ele, e Ele nos ama, já manifestou o seu amor, Ele nos amou primeiro, essa é a palavra do Senhor. Mas aqui diz também que Cristo, Ele é amado e o coração de Deus se compraz em Cristo. Quem tem prazer nas ações de Cristo, tem prazer no comportamento, tem prazer na vida dele. Vamos à sequência então. Capítulo 4. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então você entende que Cristo ele foi ensinado sobre quem ele era. Ele acabou de receber uma palavra: você é meu filho amado. E além disso, Cristo, ele durante muitos anos da sua vida, ele estudou a palavra de Deus. Aos 12 anos ele ensinava mestres sobre a Escritura. Mas mais do que ter conhecimento da palavra, da escrita, Cristo ele estava sendo preparado agora no deserto para viver essa palavra, para colocar em prática esses ensinamentos. Está sendo desafiado na jornada dele. E quantas vezes eu e você conhecemos a palavra, conhecemos a letra, mas nós precisamos vencer pela palavra. E é no deserto que podemos vencer através da palavra. É quando tudo está difícil. É quando as coisas dizem não, quando você pensa que você não vai conseguir. É nesse momento que a sua fé será colocada à prova. E aqui diz que Cristo, ele precisou de um preparo. Ele estava jejuado 40 dias e 40 noites. Imagina. Cristo, ele precisava estar com a mente dele clara, que demonstra domínio próprio, demonstra clareza. E ele abriu mão de tudo para viver apenas pela palavra. E diz aqui: mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então Cristo em nenhum momento ele utilizou o poder dele como Deus, sendo filho de Deus, para satisfazer os seus próprios desejos, a sua própria necessidade. Antes ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o jejum ele vem para nos mostrar que a nossa carne ela pode ser silenciada e que o nosso espírito em Deus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então logo o inimigo de Deus, ele reconhecendo que Cristo se defendia através da palavra, ele começou a usar a palavra para confundir Deus, assim como ele fez com a Eva também, lá em Gênesis, onde ele disse: Deus disse para você não comer desse fruto? E a Eva falou: não podemos comer e nem tocar. Então ele entrou dentro do conhecido para poder colocar os enganos e as mentiras dele. Mas Cristo disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, no mundo ainda hoje, o inimigo de Deus, ele nos oferece as riquezas desse mundo, a glória que esse mundo pode oferecer. E muitas pessoas são tentadas a abrir mão do caminho do Senhor, da palavra de Deus, por causa da glória desse mundo, das riquezas desse mundo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então esse aqui é um resumo do que acontece ainda nos dias de hoje para nós que somos filhos de Deus. Quantas vezes você olha a vida de outras pessoas que não temem a Deus, que não obedecem a Deus, e parece que as coisas para essas pessoas são todas muito fáceis. Parece que elas conseguem conquistar as coisas do mundo com facilidade. Mas aqui diz, porque eles estão obedecendo ao Senhor deste mundo. Porque quando Adão comeu do fruto e pecou contra Deus, ele tinha naquele momento dado para Satanás tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele perdeu o domínio e passou para Satanás. Então hoje as pessoas que desobedecem ao Senhor, elas estão vivendo sob o domínio de Satanás, sobre o reino das trevas, sobre o reino desse mundo. E é por isso que nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos, primeiro, saber quem nós somos. Segundo, obedecer a Deus, ainda que esteja no deserto. Porque depois do deserto, olha o que acontece. Então o diabo os deixou, e eis que chegaram o anjo e os serviram. Então essa é a palavra de Deus essa manhã. Você está sendo desafiado nessa manhã a se posicionar, a tomar uma decisão, a reconhecer que você precisa do Senhor para vencer os obstáculos. Você precisa do poder da palavra para vencer os obstáculos. Você precisa se posicionar nesse momento difícil de desafio que está na sua vida. Porém, assim que você concluir essa fase que você está passando, os anjos servirão você. E o próprio Deus dirá a você: você é o meu filho amado em quem me comprazo. Que Deus te abençoe. Que você possa receber o poder necessário, colocar em prática com ações de fé essa palavra que é pura, que é verdadeira. É o que eu desejo para você. Em nome de Jesus. Amém.